Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre internet. Até que ponto ela pode contribuir com a nossa saúde, nossa qualidade de vida? Para conversar sobre isso, estamos aqui com Felipe Fortes, médico ebiatra do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente e do Núcleo de Atenção e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da UERJ. Tatiana Paranaguá, psicóloga clínica junguiana e professora da PUC, e Bel Levi, jornalista da InMídia e consultora da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e da Fiocruz. A gente pode usar a internet, sim, de uma forma legal, para cuidar da nossa saúde, buscando informações sobre o que a gente quiser nela. Tomando cuidado, claro, de não substituir uma consulta virtual pelo contato pessoal, olho no olho, com o seu profissional de saúde que você acha legal. A internet ela vai ajudar na promoção da saúde mental, psicológica, quando ela é utilizada como uma ferramenta e não quando a pessoa se deixa utilizar por ela. A gente tem um largo campo de fontes de informação que, se a gente souber checar e usar de forma adequada, traz mais opções de como a gente se informar, de como a gente cuidar da nossa própria saúde. A internet está cada dia mais presente na nossa vida, né? É uma ferramenta muito poderosa que conecta a gente com o mundo, com uma série de informações. Mas de que forma que ela pode contribuir para trazer mais qualidade de vida, mais saúde para a gente? Se for bem usada, a pessoa sai realmente de um isolamento, uma coisa que antes não se podia. A pessoa falava com um amigo, mas até você falar com um amigo, né, você tem que olhar no olho e dizer, olha, eu tenho que te contar alguma coisa que me aconteceu. E, às vezes, olhar no olho de uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa amiga, e contar questões de abuso, é muito difícil. Mas, às vezes, você está atrás de uma tela para tratar um assunto delicado e alguém escreveu e você leu, aquilo já traz um conforto maior e até encoraja a ir adiante, poder olhar nos olhos de alguém, fazer uma denúncia, né? Colocar aquilo para fora. A internet, ela é uma ferramenta maravilhosa. Tem que ver o que o ser humano vai fazer com a ferramenta. Né? A internet, principalmente as redes sociais online, trazem a possibilidade da gente falar de todos para todos, né? Não tem mais um emissor que centraliza esse poder de fala, como seria a mídia tradicional ou algumas instituições. Então, isso traz a possibilidade de algo pessoal, que pode ter um impacto coletivo ou não, chegar a um número muito maior de pessoas. Então, além da pessoa que sofreu algum abuso ou tem algo para denunciar, se sentir mais segura, ela tem um lado também de saber que aquilo vai chegar para um número maior de pessoas. Então, ela, de fato, vai poder usar a sua experiência para ajudar outras pessoas. Eu, conversando com os meus alunos, eu dou aula para alunos do primeiro ano de medicina e perguntei a eles, né, como é que eles viam também essa questão da busca de informações na internet. Aí eles comentaram, olha, se não for para trabalho, a gente não consulta nenhum site. Ele falou, primeiro um rapaz falou, o que me sensibiliza? Quando os meus amigos, pessoas a quem eu admiro, postam coisas interessantes. Tem, de alguma forma, um mediador aí nesse processo, né? O importante é o que esse seu aluno, né, aluno do primeiro ano, também do primeiro semestre, né, Isso. Eles são muito jovens, mas são jovens que ainda não são aqueles adolescentes, já têm um pouco mais de uma maturidade. Então, eles conseguem, às vezes, já dar um direcionamento melhor do que os mais jovens. Eles já têm uma noção de quem ele é, algum conhecimento, então ele foca no conteúdo que ele quer. Porque aquilo que eu gosto de dizer, gente, a internet, ela abre uma janela e você escreve o que tiver na sua cabeça ali. Ali tem tudo, né? O que interessa é o que está dentro da sua cabeça que você vai catar ali. E o que você absorve, né? Existem, assim, alguns parâmetros que a gente pode usar para saber se determinada informação é confiável ou não, né? Isso até antes da internet, o primeiro deles é você avaliar quem é a fonte daquela informação. E assim, eu acho que é importante também a gente ver a diferença entre opinião e informação, né? Porque a gente vê muito na internet as pessoas dando suas opiniões, muitas vezes como se aquilo fosse um dado ou uma informação. Não tem como, assim, talvez a nossa geração, né, que experimentou uma era sem internet, né, sem essa possibilidade, sem essa velocidade, não tem como ficar saudosista e dizer que a internet aliena as pessoas, os jovens e afasta da vida, porque, na verdade, o digital faz parte da vida, né, hoje em dia.
Então a gente está com um projeto até agora que a gente está bem recente, bem fresco, que uma ONG que trabalha com um circo até, aqui no Rio de Janeiro, nos fez uma encomenda para um trabalho sobre diversidade de gênero. E a gente quer fazer um game sobre isso, para poder ser a ferramenta que a gente vai usar com os jovens, né? Então, de um jeito lúdico, interessante, criativo, né? Que é da linguagem deles, a gente vai poder falar sobre um assunto tão difícil, né? Quanto essa da diversidade de gênero. Então, enfim, eu recebo muito no consultório pacientes que com problema de aprendizado. E aí a primeira coisa que eu faço é o quê? Pego o meu celular e dou um jogo para ele jogar. Um jogo mais ou menos difícil, né? Que precisa de atenção, um jogo que ele não conhece. E aí quero ver como que ele descobre, como que joga, se ele tem a habilidade manual para conseguir fazer, né? O desafio do jogo. E aí, rapidamente você vê que um jovem que tem um super problema na escola descobre coisas que eu, que já tenho o jogo há 6 meses, não sabia. Então, assim, cadê a dificuldade de aprendizado desse jovem, né? Cadê o déficit cognitivo dele? Agora, quando a gente fala de game, a própria palavra game, ela fala de um jogo, né? E um jogo tem o ganhar, o perder, tem um risco. Então, ter um cuidado para não fazer com que a vida ela seja vista dessa forma, porque a vida ela é muito mais ampla do que um game. E às vezes a pessoa entra ali, acha que a vida é aquilo ali e é um substituto de vida, né? Então, como usar isso ainda é muito arriscado. A gente não sabe usar direito. Por que a gente não sabe usar? Porque a gente não usa. Nós, os adultos. É verdade, até para fazer esse contraponto, né? A gente tem que ter o aplicativo, a gente tem que jogar o jogo que o nosso filho está jogando, a gente tem que entrar no site que ele está entrando, até para poder saber como funciona, saber como protegê-lo. Mesmo assim, tem que ter uma limitação, porque é uma ferramenta, e uma ferramenta ela serve para N coisas, né? Eu brinco sempre com que é uma faca. Tem coisa que é faca. O que você vai fazer com essa faca? Eu estava conversando com uma aluna minha semana passada, e ela falou assim: professora, a senhora não faz ideia das coisas que acontecem fora do universo escolar no Facebook. Porque a internet é um mundo, mas o que você quer desse mundo? Quando a gente pensa em internet, em redes sociais online, o principal ali é a interação. Então, é uma comunicação muito mais interativa. As pessoas podem se comunicar, podem colocar a sua voz ali, em vez de só ouvir e receber informação. Então, como é que essa dinâmica de interação vai ser usada em sala de aula, vai ser usada nos consultórios, vai ser usada nas famílias? Essa que é a grande questão. Todo mundo agora quer ser capa de revista, porque é vendido na nossa sociedade que todo mundo tem que aparecer, todo mundo tem que ser um sucesso, todo mundo tem que ter aquela barriguinha tanquinho. É uma falta de conteúdo do ser celebridade por ser celebridade e alimentando isso, que na verdade é um tremendo vazio. E que é uma característica da nossa sociedade pós-moderna, que é essa indistinção entre o público e o privado, né? Agora, você tem que pensar 1000 vezes no que você vai escrever e botar de foto, porque não sai nunca mais. Os meus alunos da medicina estão fazendo uma atividade na escola sobre promoção da gentileza no namoro, prevenção das relações violentas. E a gente tinha discutido um pouquinho de sexting, né? A história de ficar mandando nudes, né? Desse tipo de exposição na internet. E foi interessante que com os meus alunos, eu percebi que eles nunca tinham conversado sobre isso, mas eu vi que eu deixei-os preocupados com as consequências. Mas quando eles foram fazer o trabalho na escola, que é uma escola de 1º grau, 2º segmento, os garotos com 13, 14 anos, eles voltaram e me disseram que não teve impacto nenhum. Eu confesso que eu fiquei super preocupada, tentando entender o que era isso. Se tinha uma questão também da cultura daquele grupo, se tinha uma questão da nossa sociedade machista, que de alguma forma as meninas estavam achando normal, entendeu? Ficarem expostas. Se tinha essa questão da dificuldade de prever consequências. Mas isso tudo trouxe para mim a necessidade da gente discutir mais isso. A gente está falando aqui do lado bom da internet, mas, na verdade, o que move a internet é a pornografia. Pois é. Boa. Não pode esquecer disso. Fale disso, por favor, porque é verdade. Não é? E a gente precisa conversar sobre isso. Eu teria 50% menos de trabalho no consultório se não fosse as famílias tão fragmentadas em vários sentidos, entendeu? Então, a família é um pilar que muitas vezes está esgarçado, não porque às vezes as pessoas querem, mas pelo ritmo de vida, enfim, a gente entrar nisso. Então, a pessoa ela tem aquela internet como o modelo a ser seguido, né? Então, a internet diz que isso é certo, logo, não tem problema nenhum. É a falta de parâmetro, isso me preocupa muito.
A gente está perdendo essa corrida, na verdade, como educadores e profissionais de saúde, enfim, né, profissionais que trabalham com jovens, Exatamente. porque a gente não se apropria dessas tecnologias no nosso ambiente de trabalho e na nossa interface de trabalho com os jovens. Então, onde está essa conversa dentro de casa ou na Exatamente. escola, né? Tive 2 pacientes já com um problema bem grave de tentativa de suicídio até por cyberbullying, assim. Em vez de ser num lugar, numa escola, numa sala de aula que tem 50 alunos, vai para 170 milhões de pessoas, né? E não adianta mudar de sala, mudar de escola, né? Exatamente. Os recursos vão Exatamente. acabando. Exatamente. Então, eu acho que a depressão e a vontade de ficar muito triste, de sumir, se potencializa, né, do mesmo jeito. Você vê que paradoxo, né, Felipe? Da mesma forma em que tudo é muito volátil, você aperta o delete, você coloca, você não deleta Outras nunca mais. coisas. Então tem todo um outro lado que do mesmo jeito que é muito descartável, é extremamente perene e você não se livra. Traz uma tensão entre segurança e liberdade, né? Na verdade, é uma tensão que a gente vive que não tem como você ter segurança e liberdade ao mesmo tempo. Queria só que a gente falasse um pouquinho também sobre as questões físicas, né? Porque tem saído reportagens sobre isso, né? Os problemas de coluna cervical, as pessoas o dia inteiro vendo celulares, tem aumento, né? Diz que as taxas de miopia, né, dobraram nos últimos anos, né? Porque quando você está lendo perto, o olho também, na verdade, ele fica muito mais cansado, né? Eu acho que isso também é uma pauta para discussão. Vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isso? As coisas físicas? Eu acho que a gente está revivendo a época da chegada da televisão, né? Em relação a essas questões posturais, né? Enfim, de se colocar, Até né? vamos Da aproveitar, poltrona, né? Exatamente. Né, gente? Exatamente. Pois é, né? A gente até agora tem... Porque teve a época da televisão, né? Aí chegou o videocassete, que a gente não precisava mais ir no cinema, né? E aí conseguia... Controle remoto, Controle Felipe. remoto. controle remoto, que aí ficava muito mais, né, acomodado, né? De qualquer jeito mesmo. Com certeza. Aí veio o computador que ficava na frente da gente, né? Que era um na casa inteira, Exatamente. né? Que tinha irmão, E tinha aí que tinha se que estapear pra ajeitar na precisar. cadeira. Então, acho que a gente vai... Como a gente falou, né? Nada é novo, né? As coisas só se reinventam, né? Eu acho importante a gente poder enxergar a vida como um equilíbrio, né? Assim, a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Internet, jogos... Tem que ter horário. E aí eu converso com as mães assim, quem é que manda nessa casa? Os adultos ou os adolescentes que Mas mandam aí, aqui? Felipe, você já viu, dá trabalho botar limite. Aí é antes, certeza. antes na televisão, no rádio, na internet. É a questão familiar de querer botar limite. Vou querer botar limite dá um trabalho Por enorme. isso a grade de horários, sabe? E tem que Porque dar o horário. exemplo também, né? Não adianta fazer Dar o isso, exemplo. chegar na hora do jantar, os pais Liga estão a lá televisão. respondendo e-mail, aí certeza, responde televisão. Exatamente. Tá? Exatamente. Às vezes, esse exagero que a gente está conversando aqui é carência afetiva, falta de olhar. E aí vai para lá, entendeu? Exatamente. Eu ia dizer O isso. exagero assim. é carência. A gente, lá no NEPAD, né, que trabalha muito com essa coisa do uso compulsivo de substâncias e até de atitudes como, por exemplo, games ou internets ou, né? A gente tem pessoas que são viciadas na internet né? E a gente costuma dizer que nada é por acaso, né? Aí chegam as mães, os pais, os tios, os cuidadores desesperados, sem entender o porquê que está acontecendo. É o mundo das drogas, são as más companhias e não olha para como que é a sua possibilidade dentro de casa, né? Então, assim, você conversa com seu filho, você fala com ele, você tem esse tempo para ele, né? Você sabe como é que é a vida dele? Todo distúrbio emocional, psicológico, é uma tentativa fracassada de cura. Então, é a maneira que a pessoa encontrou de lidar com aquela dor intensa, com aquele problema. Então, às vezes, são tantos conflitos, tantas coisas, que a melhor maneira que aquela pessoa encontrou foi morar dentro da internet. O sofrimento psíquico, ele não surge do nada, né? Ele não brota por abiogênese, né? E eu acho que tem um pouco da questão da autoestima também da própria pessoa, que acho que talvez você pudesse falar um pouquinho melhor. Aquilo que a gente estava falando antes, que a pessoa, na verdade, está procurando um olhar, uma atenção que às vezes não tem em casa, ela quer aquilo pela internet. Aí mexe na autoestima. Quantos likes eu vou ter, entendeu? Então, eu vou me significar por quantos likes eu vou ter. E a vida fica sendo pautada em ser amada por um grupo de pessoas que a pessoa nem sabe quem é, né? E lembrar que a internet, as redes sociais são tecnologias, né? Uma tecnologia nunca vai determinar a forma como os seres humanos se relacionam, né? Muda, traz novas possibilidades. Mas como essas novas possibilidades vão ser implementadas, vão ser usadas no dia a dia, são as relações. É cada um o uso que cada um dá.